Ai, meu Deus. Eu era da casa de Davi, irmãos. A casa de Davi era 24 horas. Ficar 24 horas debaixo da nuvem de glória do Senhor. Eu estou com uma sensação de que o Senhor quer realizar sinais no nosso meio, amém? Você sabe o que são sinais e maravilhas, não? Eu não vou falar dele não, ele está no meio de vocês, é meu pai. Meu pai veio aqui hoje. Meu pai veio comigo na viagem. Meu pai não tem muita experiência com Deus, né? Só ressuscitou um morto. Então, eu estou com expectativa que algo que está para acontecer nesse lugar. Amém? É muito mais que sensações. É muito mais que a emoção. É profético, é profundo. Estão comigo? Alguém me arruma um púlpito, alguma coisa para botar aqui? Um trem para botar aqui? Vai ser um trem. Mineiro falando, né, mano? Beleza? Mas você é meu, você sabe, né? Você é meu, não vai sair daí não. Esquece, é meu, esse aqui é meu. Esse e o baterista, eu posso ficar com eles? Não. Benção. O nome dessa conferência é o quê? Uau. Por que me chamaram então? Eu sou chorão, né? Eu falei, meu Deus, o cara coloca... Quem foi o doido que escolheu? Só Jesus escolhe um nome desse para nós, né, mano? Cara, esse é o tipo de conferência que eu gosto de ministrar, velho. Você sabe que eu sou estraga-festa? Eu estrago festas de igreja. Eles me chamam para o aniversário da igreja, cara. Não sei por que eles me chamam para o aniversário de igreja. Vem no aniversário da igreja, é só choro, né? É só quebrantamento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Profeta nunca vai caminhar de acordo com a galera. Eu vou aproveitar que meu pai está aqui. E eu lembrei de uma coisa que meu pai me contou. Acho que meu pai vai lembrar disso. Desculpa se falar errado algumas coisas, tá, pai? Vou nem olhar para você, mas ninguém sabia que você está aí. Meu pai está aqui. Meu pai. Uma vez meu pai chegou para mim, era bem cedo assim. Eu acho que eu trabalhava na faxina da igreja ainda lá na. E ele chegou para mim. Ele era piolho de monte que nem eu. Né, jejum e oração, dias sem água, sem pão. Teve um dia que eu estava no monte orando, e quando eu desci, meu pai estava subindo para virar a noite. Eu acho que não lembra disso não, que ele subiu assim. Nós dois ficávamos brigando espaço no monte. Olha, esse espaço aqui é meu, hein? Eu sou homem de oração do monte, né? E um dia meu pai chegou para mim e falou assim, filho, um dia o senhor me acordou essa madrugada, não sei, não lembro muito da história direito, a essência da história eu vou tentar contar. E o senhor falou assim, eu quero mostrar uma coisa para você lá no monte. Aí meu pai foi lá para o monte orar. Era noite, de madrugada, eu não lembro que ele contou. Mas ele falou que o Senhor falou assim, fique em silêncio aqui. E ele ficou em silêncio. E de repente eu só ouvi assim. Alguém estava gemendo no meio do mato lá. E aí de repente meu pai descobriu que era um pastor. E o Senhor falou assim, eu quero mostrar para você o tipo de pastor que eu estou levantando. E o pastor gemia, orando pelas suas ovelhas. As ovelhas são suas. E aí o Senhor começou a falar com ele sobre os pastores que o Senhor está levantando. Irmãos, eu escutei uma frase do Espírito Santo desses dias. E eu quero que você escute com clareza o que eu vou falar. Vai haver o maior movimento de arrependimento em todas as nações. Nunca se ouviu tantos gemidos como vai acontecer antes do dia terrível do Senhor. É bíblico dizer para você que haverá um grande avivamento antes da vinda de Jesus. Joel 2:28, por exemplo, derramado o Espírito está ligado ao retorno de Jesus. Ele fala que antes que venha o grande e terrível, será grande para nós que estamos debaixo do governo do Espírito, mas para aqueles que não estiverem debaixo do governo do Espírito será muito terrível. São os dois limites aqui, os dois extremos da vinda de Jesus. Será tremendo, porque o Senhor vai estar fazendo sinais e maravilhas no mundo inteiro. A maior colheita mundial vai acontecer. Sinais e maravilhas vão acontecer dentro dos hospitais. Vai ter milagres. Deus vai usar os malucos, os tatuados. E eles não têm nada a ver com nada a ver com o nosso estereótipo de evangélico.
isso vai escandalizar, a igreja evangélica vai ficar escandalizada com os filhos que Deus vai levantar. Nós vamos ver criança botar a mão nos enfermos e ser curados. Eu estava numa igreja no Rio de Janeiro. Desculpa, gente, desculpa. Me perdoa aí, me perdoa. Para de botar pilha, rapaz. Há muitos anos atrás eu estava em Casimiro de Abreu, o pastor Marcelo Rangel, pastor metodista, meu amigo, se ele estiver me assistindo, ele sabe o que eu estou falando. E lá começou a acontecer milagres na igreja. Só você ter ideia, você via cego enxergar. Aí o culto, tipo assim, começou 7 da noite e terminou 4 da manhã. Era pó de ouro descendo nas pessoas, dente de ouro, aquele negócio todo. Vocês sabem o que eu estou falando, vocês são quadrangular, pô. Eu estudei a história de todas, eu já preguei em todas as igrejas, inclusive na igreja católica. Meus irmãos católicos, que eu sou apaixonado por eles. Às vezes eles são mais cristãos que nós evangélicos. Desculpa, eu estou me entortando todo, não tem jeito. E o que acontece é que nesse dia, aí veio uma senhora com os pés inchados assim, igual 2 bolas assim. Ela veio carregada pelas 2 filhas dela. E aí as pessoas começaram a vir até mim para eu orar, porque começou a acontecer curas lá. Eu falei assim, não, por favor, não vamos cair no erro de novo de levantar homens, por favor. Aí eu falei assim, não sou eu, para com isso. Gente, estava rasgando a minha roupa, o povo. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma criança no meio deles, vem cá meu filho, vem cá. Coloca a mão nos pés da tia, estava filmando isso, tinha filmado isso. E a tia aqui, põe a mão. Aí a criança botou a mão, agora fala assim, em nome de Jesus. Ela, em nome de Jesus, seja curada agora. Irmãos, diante de Deus, estava filmado. Os pés dela desinchou assim, na frente da igreja, no telão da igreja. E aquela senhora começou a correr pela igreja assim. Eu falei, vocês estão vendo? A glória não é nossa. Nós precisamos levantar ministros cuja glória é do Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele, o ciclo tem que acontecer. Escuta, falso profeta não é o que profetiza errado, irmãos. Esse é o nosso engano. Falso profeta não é o que profetiza errado. Falso profeta é aquele que profetiza com o coração errado. A glória tem que ser dele, só dele, por favor. Eu estava em Recife ministrando para 5.000 pessoas, e no final o pastor, meu amigo, disse, aplauda o Senhor na vida do Gita. Aí todo mundo aplaudiu. Aí eu voltei lá para trás, Senhor, por favor, não deixe esse povo olhar para mim. O Senhor tem que receber a glória. Cada palma, cada gesto tem que ser para o Senhor. Ele é digno de louvor, porque senão a gente vai viver correndo atrás de homens do YouTube. E a resposta de Deus está no nosso secreto. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 2. Fala para o seu irmão assim, homens não é a nossa resposta. O Senhor é a resposta. Se eu tenho discípulos, a coisa que eu mais prezo na vida dos meus discípulos, na qual eu pastoreio, é ensiná-los a ouvir o Espírito Santo. E quando eles vêm atrás de mim, porque eu tenho dons, eles começam, buscando resposta de mim, assim, vai para o seu quarto e vai aprender a ouvir de Deus. Eu não sou a resposta. Deus usa homens para responder, mas nunca foi desejo de Deus mandar recado para você. Ele quer falar face a face. A palavra hebraica é quando diz que Deus falava com Moisés face a face. A palavra hebraica é muito linda. Ela fala bochecha a bochecha. Cadê o pastor? Estou doido para dar um cheiro nele. Depois eu vou dar um cheiro em você. Você sabe disso. Primeira vez que nós nos encontramos, nós nos apaixonamos. Eu falei, por que você me trouxe aqui, cara? Esse cara é doido. Esse é o pastor mais doido daqui de Cascavel. É sério mesmo. Apocalipse 2, eu queria compartilhar com vocês o que o Senhor começou a ministrar a minha vida há uns 2 anos atrás, amém? Estão comigo? Cartas à igreja de Éfeso, escreve ao anjo da igreja, a partir do versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso,
Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, olha os elogios, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Irmãos, nunca vai haver um movimento tão grande na igreja de nós descobrirmos os falsos apóstolos, aqueles que andam de anel de ouro, que precisa, para falar com esse, você precisa de falar com 3 secretárias. Teve um que chegou para um casal que eu tive que pastorear, para curar, um casal, um apóstolo olhou para o casal e falou assim: eu declaro o céu de bronze sobre vocês. Destruiu o casamento da... Eu falei: cara, você nunca foi pai, você é padrasto. Pai não. Pai nunca vai amaldiçoar um filho. Jamais. Enfim. E não são, os achaste mentirosos, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha os elogios. Ele diz: tenho porém contra ti, de que deixaste o teu primeiro amor. Fala comigo, primeiro amor. Aí ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Ele não disse: lembra-te, pois, o que você fez para cair. Ok? E arrepende e pratica as primeiras obras. Irmãos, eu sou criado na igreja, todo mundo que conhece a minha história. Eu tenho 44 anos e eu nasci na igreja praticamente. Sempre fui evangélico, eu era da igreja batista, depois fui congregacional, enfim. E toda vez que eu ouvi um pastor pregar sobre primeiro amor, voltar ao primeiro amor, é interessante que a gente sempre usa essa pregação para tentar trazer os que estavam perdidos. Então você convida um amigo que estava perdido, ou seja, estava afastado da comunidade, e aí você chamava ele para cá, aí o pastor vinha e começava a pregar sobre o primeiro amor, porque o nosso intuito é fazer aquela pessoa lembrar daqueles sentimentos, daquelas sensações que ele teve quando aceitou Jesus, quando foi para o encontro e tal. Aí você faz a pessoa chorar e no final você faz então aquela colheita, você faz um apelo e a pessoa vem chorando, e graças a Deus conseguimos trazê-lo de volta para a casa do Pai. Só que um dia eu estava lendo esse texto, eu estava montando um curso, até na época eu fiz uma escola sobre o livro de Apocalipse. E aí quando eu cheguei nesse texto, o Espírito Santo me chamou a atenção para uma coisa, ok? O Senhor falou assim: Gideon, quando você lê esse texto, o que você está pensando? E é interessante que eu estudei a história da igreja, que eu sou apaixonado por teologia. E quando você estuda a história da igreja, você fica fascinado com alguns, por exemplo, os avivamentos que aconteceram, desde o grande despertar lá de 1800, os avivamentos da rua Azusa. Eu pirei com esse negócio, a história da igreja. E quando eu chego nesse texto aqui, Jesus arrebatou João, e aí começou então a entregar para ele cartas às 7 igrejas da Ásia. E é interessante que a igreja de Éfeso, ela representa o grande avivamento que aconteceu em Atos 19. 250 mil pessoas experimentaram uma nuvem de glória, a ponto dos feiticeiros da cidade queimarem em praça pública os seus livros de feitiçaria. E houve um avivamento tão forte lá em Éfeso, nessa cidade, abalou as estruturas de Diana dos Efésios. A economia da cidade foi afetada. Diz os historiadores que mais ou menos 30 mil almas se converteram a Jesus. Não havia templos, eles não se reuniam em templos. Os templos apareceram 200 anos depois da morte do apóstolo Paulo. Eles se reuniam de casa em casa. As famílias. E eles eram apaixonados. Houve um grande derramar, e aí diz alguns eruditos que provavelmente as outras 6 igrejas, elas nasceram do avivamento em Éfeso. Aquele derramar, o maior avivamento neotestamentário até então registrado no Novo Testamento. Imagina, estavam apaixonados. Agora nós estamos aqui, anos depois, e Jesus então arrebata João, presta atenção, foi arrebatado. E manda João escrever cartas às igrejas. E uma delas é a igreja de Éfeso. E aí ele começa a elogiar essa igreja, dizer coisas maravilhosas sobre essa igreja. E aí é interessante que na hora que eu cheguei na parte que Jesus fala, volte ao primeiro amor, foi que caiu a minha ficha, que Jesus não está falando para Éfeso voltar a sentir alguma coisa.
Ele está falando, volte assim. Irmãos, imagina o pastor Barroso, que é meu amigo, leva um tapa na cara por minha causa, né? Sofre por minha causa, e no final assim, volte ao primeiro amor. Você deixou de me amar. Jesus não está dizendo para a igreja de Éfeso que eles pararam de amá-lo. Pô, irmãos, eles sofriam, eles eram perseverantes. Eles não estavam em crise assim, estão desanimados, nossa fé está desanimada. Não, eles estavam sendo perseguidos e mortos, e eles perseveravam. Eles eram maduros. Entende? Então qual era o problema da igreja de Éfeso? O que Jesus está querendo dizer quando fala volte ao primeiro amor? Ele não está dizendo volte a ter sensações, porque a imaturidade está quando a gente vai para o culto para sentir Deus. Nós não temos que ir para o culto para sentir Deus, mas fazer Deus sentir a gente. A gente está sempre querendo ter sensações. Se eu sentir, eu choro. Se eu sentir, eu dou oferta. Se eu sentir, isso aí é imaturidade, é infantilicite que a igreja evangélica tem. Ela vive de sensações. Eu não preciso sentir mais nada. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se eu fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não, continua. Entende essa relação do amor emocional para o amor leal? A minha esposa, irmãos, ela pode ficar feia, não tem problema não, eu sempre vou ser apaixonado por ela, porque não se trata mais de sensações, se trata de uma aliança, se trata de lealdade, independe. Isso é o amor maduro, desenvolvido, mas ele só se desenvolve não é tendo teoria não, é no dia a dia, olhando para a intimidade do outro, as partes que envergonham do outro, e aprendendo a escolher todos os dias amá-lo. E o amor verdadeiro não é sensação, não é sentimento, e também não é escolha. O amor verdadeiro é uma nova natureza. E aí eu choquei nesse dia, irmãos, eu comecei a me dar crise de choro, porque eu sou sanguíneo, e sou sanguíneo hemorrágico. Vocês estão vendo que eu estou bem evangélico hoje. E eu comecei a chorar andando pela casa, e o Senhor começou a falar comigo, você está entendendo errado. Porque quando nós usamos a palavra português para primeiro, a gente remete ao passado. Algo que aconteceu antes, que precisa acontecer agora, é o primeiro amor, eu preciso voltar para... Não, ele não está falando disso. Ele não está falando de você sentir alguma coisa. A palavra mais português que a gente poderia usar para traduzir no grego, essa palavra primeiro não é primeiro, é a palavra primazia. Agora pensa comigo, Jesus já tinha morrido na cruz? Sim. O véu já foi rasgado, o Espírito já veio habitar na igreja. E por que Jesus precisou arrebatar um homem para mandar recado para a igreja se o Espírito já estava nela? Então a resposta já está implícita no texto. Quem já estudou hermenêutica sabe o que eu estou falando. A Bíblia responde à própria Bíblia. Ciência da interpretação bíblica. Se Jesus precisou arrebatar uma igreja para falar com ela, se o Espírito já habitava a igreja, então qual é o problema da igreja? O que ele está falando quando diz, volte ao primeiro amor? Ele está dizendo literalmente isso aqui: volte para aquele lugar onde o Espírito Santo governava você. Há muitos anos atrás, um pastor me procurou e falou assim: Gido, ele foi meu padrinho de casamento, meu amigo, até hoje. Ele um dia chegou para mim, teve uma crise e falou assim: pastor Gido, não é me chamar de pastor, Gido, por que você vem na minha igreja, filho? E o céu rasga sobre a igreja. As minhas crianças são batizadas com o Espírito Santo, você é usado com palavras de conhecimento, e foi me elogiando. E por que quando você vai embora da igreja, parece que você leva a nuvem junto? Eu estava no supermercado com ele, eu falei assim: pastor, eu tenho a resposta para você. Aí ele disse: Gido, eu reconheço que você é um profeta de Deus, então eu quero a resposta, mas a resposta que eu tenho para você está lá na sua casa. Me leva para sua casa, lá em Cabo Frio isso.
Aí ele pegou o carro, a gente foi para cá. Eu fui em silêncio e orando. Ele é teólogo, o cara é um monstro de conhecimento. Ele pega aqui, irmãos, a introdução dele é uma pregação. O homem é sábio, já leu a Bíblia muitas vezes. Teólogo, professor de pastores, pastor de pastores. E aí nós fomos para a casa dele, eu mandei fechar todas as portas da casa. Fecha todas as portas, está eu e você, fecha todas as portas. Eu tenho a resposta na ponta da língua, o Espírito Santo vai me usar para falar com você. Aí ele fechou, aí eu sentei no sofá, e ele é todo certão, né? Deita no meu colo. O machão, né? Deita no meu colo, pastor. Aí ele, hã? Deita no meu colo. Porque o que eu vou dizer para você precisa ser dito com muito amor. Aí ele deitou no meu colo. Comecei a fazer cafunézinho na cabeça dele. Aí eu olhei nos olhos dele e disse assim, porque você é carnudo, você é carne pura. Você não confia no Espírito Santo, você confia na sua teologia. Você não confia no Espírito Santo para realizar as coisas. Você ainda acredita que é o seu conhecimento teológico que move as coisas na igreja. Isso é um engano. Aí ele começou a chorar, me abraçou e começou a chorar assim. Você precisa voltar para esse lugar de dependência do Espírito Santo. Irmãos, eu vou te falar para você, sabe por que a minha agenda ainda acontece no Brasil? Não é por causa da minha música, não. Porque a música passa, mas a palavra não passa. Ela não vai passar. Então um dia o Senhor falou para mim assim, para de preparar a palavra e se prepare para a palavra. E aí eu comecei a entender, e eu lembro que eu fiquei tão chocado, quando na casa de Davi, nós fomos ensinados a perguntar para o Espírito Santo tudo, até onde está meu pente, cadê minha escova? O Espírito Santo mostra para mim onde está a escova. Na casa de Davi nós fomos ensinados assim, é a cultura da casa de Davi, entende? O Mike Shea, Davi Silva na época, quando eu fiz a parte da casa de Davi. Então a gente era ensinado, a minha esposa, por exemplo, Carol, ela conta uma história que um dia estava procurando um documento que sumiu, e ela orou e falou, Espírito Santo, mostra para mim onde está o documento. Ela dormiu e sonhou que ela subia em cima do armário e pegava e achava debaixo da roupa, e ela achou. Né? Então a gente foi ensinada essa cultura. Para mim é até estranho. Eu vou falar para vocês, eu viajo o Brasil tem 20 e poucos anos já. Na verdade eu viajo o Brasil desde que eu sou pequeno com meu avô. Essa é outra história. Mas o que é interessante, eu comecei a perceber nas igrejas que eu fui no Brasil, e eu tenho ido, é que as igrejas que mais respeitam o Espírito Santo é onde mais se vê o Espírito Santo. E essas igrejas têm uma característica, é menos teoria e muita prática. O pastor Barroso está rindo porque ele prega sobre essas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É prático, a vida com o Espírito, a vida do Espírito é prático. E aí, quando você começa a estudar a história da igreja, você vai lá estudar, você vai ver. Eusébio de Cesareia foi o pai da história da igreja, é o cara mais próximo da história de Jesus, amém? E ele descreve muitas coisas, e quando você começa a estudar a história da igreja, você vai perceber que depois dos apóstolos vieram os pais da igreja, que negócio todos os apologetas, e aí percebe-se que durante mais ou menos 65 anos não há nenhum registro na história. Então o que aconteceu? Os historiadores dizem que desceu uma cortina sobre a igreja. Então antes você tem a igreja de Atos dos Apóstolos, aquele coração, aquelas pessoas, aquela paixão. Quando você lê o livro de Atos, você fica até com vergonha. Sinais e maravilhas aconteciam, e é interessante que você percebe que o temor do Espírito Santo era muito grande. Ananias e Safira foram mentir para o Espírito Santo e morreram. Havia um santo temor na igreja. As pessoas não iam lá para filmar o evento, sabe? Havia um temor na igreja. Santo temor na igreja. E o Espírito Santo ia operando depois desse movimento de Ananias e Safira, que foi um divisor de águas. Houve então um temor tão grande que sinais e maravilhas começaram a acontecer. Os milagres aumentaram, foi criado um ambiente propício para que o Espírito Santo aparecesse. Assim como lá na macumba, o Zé Pilintra aparece para eles, mas é maior do que está em nós, do que está lá. E ele
deseja aparecer. Se tem uma coisa que o Espírito Santo gosta de fazer, é aparecer no nosso meio. Ele quer ter a liberdade. Nós precisamos tirar ele da nossa caixinha teológica. Parece que o Espírito Santo está submisso a mim. Não, mas o Espírito está sujeito ao profeta. A ignorância. Está falando do Espírito Santo, falando do Espírito do profeta, o cabeção. O Espírito Santo não está sujeito a ninguém. Ele é Deus. Mas não, a gente faz assim, Espírito Santo é o seguinte, nós vamos cantar 3 louvores agora, daqui a pouquinho você se manifesta, hein? Você viu, o Espírito Santo começou a se manifestar sem precisar de eu pregar, não precisa. Já estava aqui, já está fazendo. Não depende de mim, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. O Pai quer aparecer para nós. Um dia Ele tentou lá no monte, mas o povo ficou com medo. Você também exagerou, pô. O monte sacudiu, fumaça, trombeta. Os caras, Moisés, vai lá no nosso lugar, porque o negócio está feio. Mas o Pai, Ele quer ser visto. Mostra-nos o Pai, Filipe perguntou. E Jesus, eu estou aqui. Eu vim e apareci no meio de vocês. O Verbo se tornou carne e habitou. Mas existe um ambiente, existe um lugar que precisa ser construído, não através de palavras e nem de conhecimento teológico, mas através de uma vida prática. As nossas ações e caminhos determinam que tipo de intervenção espiritual teremos, se é do diabo ou de Deus. É por isso que você conhece pessoas que não são de Cristo, e essas pessoas são pesadas, a ponto, elas vivem uma vida tão cheia de pecados, que aparecem espíritos para eles lá na casa deles. Eu fui orar por libertação para uma mulher, irmãos, que o garfo levantou da mesa assim, ó, e foi na direção dela para matar ela. Eu fui ministrar uma família no Rio de Janeiro, que a geladeira, eles acordavam, a geladeira que estava na cozinha aparecia na sala, sem ser arrastada. A televisão ligava assim, tomada. Quem já trabalhou com libertação sabe que eu estou falando dessas coisas loucas. Uma criança pegou uma casinha com um cachorro e tudo jogando na pessoa. Eu estava lá, eu vi isso aí. Porque essas pessoas vivem uma vida tão cheia de pecados que o tipo de intervenção espiritual que vai sobre ela é o diabo. Não dê lugar ao diabo, porque é possível construir um lugar para ele. Mas quando Deus chama você para a vida cristã, Ele não quer apenas que você seja um cara aí no banco. Ele quer que você tenha a cultura do céu, porque a cultura do céu faz os céus se abrirem. É desejo de Deus aparecer para nós. Eu vou pregar amanhã sobre isso. Céus abertos, corações rasgados. Céus abertos, corações rasgados. Então, quando você vê na história da igreja, e aí quando a cortina da história da igreja volta a acender, você percebe que a igreja está totalmente diferente da igreja de Atos. E aí você percebe que o declínio da igreja é marcado a partir do momento que o homem resolveu colocar-se no lugar do Espírito Santo para governar a igreja. E ele tem que ser, ele é a pessoa mais importante, não eu. Na minha casa, quando eu fazia os cultos na minha sala, as pessoas iam na minha casa para ouvir o Gideon pregar. E eu falava assim, vocês não vieram para ouvir o Gideon, nós vamos ouvir o Espírito Santo juntos. E na minha casa você vê o meu filho Eduardo recebendo visão, a outra criança recebendo uma palavra. A senhora, foi muito bonito, o Dudu fez com a vovó lá. Ele chegou para a vovó, meu filho de 11 anos, está com 12 agora, tinha 10 na época. Ele chegou para a vovó e falou assim, vovó, meu pai está ali cantando no teclado, e eu estou sentindo muita presença de Deus aqui na sala. Ela, amém. Mas vó, eu creio ter recebido uma palavra de Deus para a senhora. Agora, cabe à senhora discernir se é de Deus ou não. Mas é meu papel compartilhá-la com a senhora. E quando ele compartilhou, a senhora saiu da minha casa 3 da manhã. Quando nós construímos um lugar para Deus, e nós estamos construindo esse lugar em Cascavel, porque toda vez que um povo se adequa à vontade de Deus, Deus rasga os céus, e Ele começa a fazer coisas que o homem não pode fazer. Sinais começam a acontecer no nosso meio, e mais que os milagres, Ele começa a mudar as pessoas de dentro para fora, que é o milagre que nós precisamos. Deus mudar nosso caráter, mudar nossa personalidade, isso é a parte mais difícil.
Estão comigo? Hebreus capítulo 6, por favor. Então, quando o Senhor está dizendo, volte ao primeiro amor, Ele está dizendo, volte para o lugar onde o amor governa, onde o amor, a pessoa do Espírito Santo, é o governo. A voltar ao primeiro amor é voltar como o amor primeiro, onde Ele é a resposta. Tudo começa a mudar na sua vida quando você aprender a escutar o Espírito Santo no seu quarto. Você vai parar de viver de gurus espirituais. E quando eles vierem para falar com você, só vai vir para testificar o que você já está ouvindo no secreto. E aí você começa a filtrar as palavras. Tem muita gente que é vítima de profetada da igreja, porque são infantis, são imaturos, não desenvolveram relação. Aí qualquer coisa que escuta é de Deus. Ela não consegue filtrar, discernir, porque ela vive ainda comendo papinha da Mônica. Imaturidade espiritual não tem a ver com o tempo de igreja que você tem, meu irmão. Tem a ver com o quanto você se permite ser acessado pelo Pai, ser curado, ser confrontado. A gente não gosta de confronto. A gente sai do WhatsApp, bloqueia a pessoa, bloqueia o pastor, sai da igreja e vai para outra. Nós não queremos confrontos. Ninguém vai encontrar-se com Deus se primeiramente não tiver um encontro consigo mesmo no seu deserto pessoal. Nós não queremos isso. Principalmente essa geração, ela não sabe o que é isso. Está tudo pronto, é só apertar o botão do controle remoto que liga a TV, pô. Hebreus capítulo 6. Nessa noite nós queremos uma ativação. O Senhor quer ativar nossos ouvidos. Só vi um amém, tá vendo? Só os assembleanos falam isso. Só as irmãs de coque falam isso. Essas irmãs de coque tá tudo vestido de mundo, tá tudo vestido de ninja no mundo espiritual, as irmãs de coque. É, aquelas irmãzinhas que saem. Você vai na sua direção, já começa a confessar todos os pecados. Vai te caguetar as irmãs da Assembleia. Hebreus capítulo 6. Vem comigo, vocês estão comigo ainda? Vocês gostam da palavra? Eu sou apaixonado pela palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante. Esse texto me deixou chocado. E foi a partir desses momentos que eu comecei a entender, como ministro, agora falando como ministro no Brasil, eu comecei a entender a chave para permanecer. Irmãos, olha para mim, o reino de Deus não se trata de você vencer a corrida, mas completá-la. Porque certamente, entre a chegada e o fim, você vai ter suas quedas. Se trata de você não vencer, não se trata de chegar primeiro, entende? Porque Jesus chegou primeiro. Se trata de você permanecer. E vida com Deus é um processo, não é um download. Ninguém aqui não é a Liga da Justiça, irmãos. Me presta seus pensamentos das últimas 4 horas para a gente botar no telão da igreja. Vamos ver como todo mundo aqui é santo. Quando Jesus começou a salvar na sua casa, começou com você primeiro, porque Ele sempre começa pelos piores. Os piores de Cascavel, seja bem-vindo. Ah, mas eu não vou na igreja que só tem hipócrita. Tem lugar para mais um, vem. Tira a graça de Deus, vai todo mundo feder aqui. É só pela graça. É pela graça. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Versículo 4, Hebreus 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, fala comigo, foram iluminados. De quem é essa água aqui? É minha ou não? Ah, não tem nenhum problema não, né? Se for sua também. É nossa. A gente bebe da mesma fonte. Porque é impossível que os que já vez foram iluminados. Olha isso aqui, número 1, fala comigo, número 1, number 1. Foram iluminados. Número 2, provar o dom celestial. Eita. 3,
se fizeram participantes do Espírito Santo. 4, provaram a boa palavra de Deus. 5, e as virtudes do século vindouro. Ele fala de 5 experiências poderosas que o Espírito Santo nos dá. E é interessante, eu não tenho tempo para desenvolver esse estudo, mas essas experiências elas estão totalmente ligadas às primeiras experiências da vida cristã, e parece que o autor do livro de Hebreus, nós não sabemos quem é, só desconfio quem, ele parece descrever exatamente a escadinha das primeiras experiências espirituais que nós temos na igreja. Ele fala, foram iluminados é quando os olhos do coração se abrem e você passa a ter uma nova perspectiva de vida. É quando os olhos do coração se rasgam, como os discípulos no caminho de Emaús, que andaram por 11 quilômetros com Jesus, ouvindo Jesus pregar e não perceberam que era ele, até que seus olhos se abriram, e aí Jesus desapareceu, porque não precisa mais aparecer para quem tem os olhos do coração abertos. Os olhos de Saulo de Tarso ficaram cegos, e ele nunca enxergou tão bem. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala que seus olhos se abriram. Que estranho, né? Estava fechado. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que quando o homem e a mulher pecaram, o que aconteceu foi que surgiu uma nova perspectiva de vida, que o homem achou que poderia viver a sua vida sem ter Deus no controle de tudo. E aí ele fala, foram iluminados, ele não para por aí. Ele fala, provaram o dom celestial. Ele está falando do novo nascimento, nascer de novo, recomeçar. Agora com Cristo você recomeça a sua vida. Vocês estão comigo, irmãos? Vem comigo, eu vou chegar na parte principal da palavra ainda. Você recomeçou, você não consegue mais frequentar aquele lugar que você frequentava antes. Você olha para suas fotos do Instagram, você fica com vergonha. Você fala assim, meu Deus, como é que eu beijei aquela pessoa? Cai um semancol profético em você, e você começa, meu Deus. Aí você cai naquela ideia de fala, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você não sabe viver sem essa presença aí não, ó. Quem aqui se sente um peixe fora d'água lá fora? Claro, você foi iluminado, irmão. Seus olhos se abriram, se tornou participante do Espírito Santo agora, com os olhos iluminados, recomeçando a sua vida, nascendo de novo. Você então agora começa a experimentar coisas que o homem natural não consegue explicar, só Deus. Deus começa a usar você com dons, palavras. Você começa a descobrir seus dons na igreja, na comunhão, amém? Você está em casa e tem uma sensação para orar por alguém, sente uma dor. Aí você liga para a pessoa, meu Deus, eu estou sentindo isso. Não é assim? Não é assim? Não é maravilhoso isso, galera? Top demais. Mas ele não para por aí, ele descreve outra experiência. Vem comigo, vem comigo. Ele fala, e provaram a boa palavra de Deus. A palavra no grego aqui, provaram, é degustaram. A sua dieta aumenta. Você agora não quer mais ficar ouvindo, você é mais que vencedor. Agora você quer picanha com batata frita, um negócio bem grosso assim. Você lê a palavra e ela salta nos seus olhos. Irmãos, eu li a Bíblia 33 vezes. E quando eu volto a ler, parece que eu estou lendo de novo, primeira vez. Eu fico doido com a Bíblia. Vocês estão comigo, galera? As palavras saltam na sua cabeça. Você fica, meu Deus, que doideira isso aqui. Agora você quer revelação, você quer palavra. Aí você vem para a igreja e ouve um pastor pregar que nem um Barroso, assim, essas palavras doidas que ele prega. Ele bate na gente, a gente chora e é gostoso. Você fica sem vergonha. Em vez de você ir embora do culto, igual antes. Não gostei dessa igreja não, eu preciso de um lugar para me encaixar. Então vai morrer, miserável. Não. Agora você começa a compreender a palavra, discernir a palavra. Ele não para por aí. Ele fala, e as virtudes do século futuro. Irmãos, eu tenho um seminário só sobre isso aqui, que eu falo sobre os poderes da era vindoura. O reino que há de vir se manifesta no nosso meio. O futuro já começou, e não é a Rede Globo. Você experimenta os poderes, tem a ver com os milagres, os poderes que esta era não tem, e só tem por causa da cruz.
A cruz fez com que a gente fosse lá no futuro pela fé e trouxesse o que um dia será para acontecer hoje. E o reino está no nosso meio, o reino que um dia será, e todo joelho vai se dobrar, mas você já está dobrado, o futuro já começou. Enfim, mas aí, o autor para de dizer o que está dizendo, e agora leia comigo o texto que fez eu ficar chocado, leia comigo. Ele fala, me ajuda, Jesus. Olha isso, está ouvindo? Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver sua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Irmãos, Deus dá canções para cada geração, para que aquela geração experimente um pedaço do céu. É através da adoração e das canções que nós experimentamos ambientes que não existem nesse planeta. Por isso que existe uma diferença entre um ministro que ouve o Espírito Santo e um ministro que quer gravar para vender. O ministro que ouve o Espírito Santo, ele escuta, ele tem sensações e experiências no seu quarto que o homem natural não pode ter. E aí, se o ambiente que estamos é uma extensão de quem somos, quando esse ministro começa a ministrar, quem ele é por dentro e no Senhor começa a espalhar sobre a igreja. Cara, virou outro seminário, esquece, esse é seminário de adoração. Vamos lá, vamos segurar. E ele fala assim, versículo 7, porque a terra que embebe a chuva, quem tem a ver isso com as 5 experiências, entende? Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas aqui produz espinhos e abrolhos e é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. A terra não queima, então ele não está falando de terra literal, ele está falando de outra coisa. O autor está falando de uma chuva que cai sobre 2 tipos de terra. Uma é boa, que embebe, ela é boa porque ela embebe a água da chuva, e por causa disso a bênção de Deus está sobre essa terra. Mas existe outra terra que trata a água da chuva apenas como um final de semana de um evento gospel. Desculpa. Entende? E ela não embebe a chuva, ela não embebe. E a chuva, ele conecta as 5 experiências espirituais que ele cita. Ele está dizendo, existe 2 tipos de igreja em Cascavel, e não falta chuva em Cascavel. A chuva que cai aqui, cai lá na igreja católica, onde tiver corações buscando ao Senhor. Mas o problema não é a falta de chuva, é o que estamos fazendo com ela. Estamos tratando a chuva apenas como um evento, hashtag foi top o evento. A palavra já diz, é evento. E aí, quando ele cita isso, ele fala 2 tipos de terra, que recebe a bênção, outra recebe maldição, o seu fim é ser queimada. Ele então fala no versículo 9, resumido, ele fala assim, mas de vós, igreja 25ª IEQ de Cascavel, Paraná, de vós esperamos coisas melhores que essas. Espera aí, irmãos, existe coisa melhor que ser iluminado. Existe uma coisa melhor que participar do Espírito Santo. Existe uma coisa melhor que degustar de revelação. Existe uma coisa melhor que chorar, gritar, rir, babar. Tem coisa melhor que essas sensações? Tem! E parece que a igreja nunca vai além disso. O avivamento acontece, bum! A gente pega o avivamento e transforma ele num movimento. Aí os religiosos entram em ação e pegam o movimento e transformam num monumento. E passa a viver das coisas que viveu no passado. John Wesley. Irmãos, John Wesley morreu. Jesus ressuscitou. E o mesmo Deus de ontem é o mesmo hoje e hoje. O Deus de Calvino é o meu Deus também. E eu quero viver a minha história hoje. Hoje.
Eu quero contar a minha história. Eu quero viver a minha e não da história dos outros. As histórias dos outros é apenas uma bússola para dizer assim: esse é o caminho, andai nele, e vocês verão coisas ainda maiores. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Que coisa melhor é essa? Ele está dizendo o seguinte, para resumir a história, para a gente não ficar a noite toda aqui, senão eu vou ficar até meia-noite. Essa coisa melhor é o que muitos evangélicos não experimentam. Eu posso falar com muita autoridade, irmãos. Eu sou criado na igreja há 40 anos. E a gente vê pessoas entrando e saindo das nossas igrejas. Elas estão achando que a igreja é um lugar para ficar tendo sensações e recebendo palavrinhas ali, uma palavra aqui, outra aqui. Vai lá no YouTube, ouvir o pastor Luiz Fernando Subirá, o Luiz Hermínio, o Cláudio Duarte, que também é meu amigo. Você vai ouvir um monte de coisa, e essas pessoas vivem assim, procurando ouvir uma coisa que elas poderiam aprender a ouvir no seu quarto, e muito mais profundo, lavando louça. Lavando louça, lavando a roupa, a cueca do seu marido. E Deus fala com você no simples. Aqui não é o lugar, escuta, aqui não é o lugar para ouvir Deus, aqui é o lugar para obedecer Deus. Você sabe por que muitas vezes Deus não está falando mais com você? Porque Ele já falou. O que falta é você obedecer. Está esperando o quê? Que vai descer um microfone do céu e fala assim: filho meu, nesta terra eu falo contigo, é isso? Tu está lascado, irmão. Está na hora de colocar em prática o simples. É assim que funciona no reino. O caminho do justo é como a aurora da manhã, vai amanhecendo a se tornar dia perfeito, de glória em glória, de fé em fé. Deus fala, você obedece. Ele aumenta a voz, obedece. Aumenta a voz, obedece. Mas Ele só aumenta a voz se a sua alma se calar. É no silêncio da alma que a voz de Deus é mais audível. Faz outra vez. Aí um dia o Lúcio, que era a batera do Fernandinho, era da casa de Davi. Lúcio, você conheceu o Lúcio? Sem palavras para o meu amigo Lúcio. Está lá em Foz do Iguaçu, pastor. O Lúcio uma vez chegou para mim e disse: Gida, você sabia que profetizar tem a ver com um bule cheio de água fervendo? Que se você encher do Espírito Santo, escuta isso, irmãos, se você se encher do Espírito Santo, se você encher da palavra, encher do ambiente do céu, desligar a sua TV, desligar sua mente das ideologias que esse mundo tem, e começar a focar sua mente no céu, e encher seu coração da presença de Deus, chega uma hora que esse negócio entra em ebulição, e ele explode, e você vira um profeta, e você profetiza. O Lúcio falou isso para mim. Eu falei: Lúcio, só porque você falou, eu vou ministrar lá em Rolândia, Paraná. Eu vou jejuar a semana toda só na água. E eu passava, irmãos, eu oro mais em línguas que em português. Então eu fico no meu quarto só no xeramanara, souramanara. Quer falar em línguas na rua? Já ensinei para vocês. Pega o celular, pô, aqui ó. Xecantarabasura, balalabá. Mas é que agora eu estou mais sem vergonha agora. Eu nem uso o celular mais. E eu comecei a orar em línguas, e orava, e orava, e orava, e orava, e orava. E fui pregar em Rolândia, Paraná, na Presbiteriana, a IPI. Pastor Adilson, na época. E de repente eu estou pregando, de repente eu não estava falando nem de cura. E eu lembro que eu fiz assim, ó. Eu estava pregando: então você, irmão, eu virei assembleando na hora. Opa, desculpa. E eu falei assim: você do ouvido surdo, você que é surdo do ouvido esquerdo, seja curado agora. Aí um coronel da polícia lá, o Jotinha, que hoje mora em Portugal, meu amigo, deu um grito, porque o dele é mais novo, policial, e deu um tiro de 12 perto do ouvido, estourou o tímpano dele. O tímpano dele voltou. E ele: eu estou curado, eu estou curado. Ele saiu correndo, ela me deu até o casaco da Adidas para mim, ele tinha. Ele disse: eu estou curado. Eu senti um vento entrar no meu ouvido, o meu tímpano voltou. Aquilo foi tão impactante para a igreja. E eu falei assim: mas eu não preguei sobre cura nem milagres. E eu comecei a descobrir que existe um lugar espiritual, existe uma vida. Irmãos, escuta, eu nunca orei para Deus me dar dons espirituais. Nunca falei assim: Senhor, me usa agora com palavras de conhecimento. Não.
O ministério tem que ser uma extensão de quem sou no secreto. Quanto mais eu descobrir quem sou nele, mais os dons que ele tem para mim vai fluir. Deus não dá brinquedo sem pilha. E aí Deus começou a me usar e eu nem sabia que era palavra de conhecimento. Não sabia. Ninguém nunca me ensinou isso. Eu comecei a ser usado pelo Brasil. Palavra de cura, revelação, sabedoria, arrebatamento, essas coisas. Eu nunca pedi isso, simplesmente, mas eu sempre fui um garoto apaixonado que ia para o monte, enquanto os meus amigos iam para a churrascaria, eu estava lá no monte com o meu violão, na chuva, dançando, poderoso Deus, e ficava lá no meio do monte. Eu não sabia nem que eu ia ministrar, entende? Eu só queria Ele. Eu estava com o David Keelan agora, um tempo atrás, ministrando com ele. Eu disse: David, eu virei a noite toda cantando Quero Te Conhecer. Eu era um jovem apaixonado, eu só queria Ele. E de repente, Ele começou a trazer as pessoas para eu orar por cura, milagres começaram a acontecer, sinais e maravilhas, mas eu nunca busquei, era só um reflexo do meu secreto. O Senhor vai ativar pessoas. Eu estava numa favela no Rio de Janeiro, perigosíssimo. O cara botou a 765 na minha cabeça lá na favela. Aí eu dei um sorriso para ele, para o traficante. Falei assim: você vai matar quem já está morto, irmão. Aí ele deu um sorriso, largou assim a arma assim. Eu comecei a orar por ele. Aí eu fui na comunidade, que quando eu cheguei eu tinha vindo de um evento grande lá no Paraná. Fui aqui no Paraná. Tinha 2 telões assim, tocando as músicas, tal, sonzeira assim. Aí agora eu fui lá na favela pregar. Cheguei com o meu violão, com o meu cabo. Quando eu entrei na comunidade perigosíssima, até a irmã falou assim: você é corajoso, hein? Entrar aqui, com essa carinha rutinho aí. Aí eu estou aqui para isso, eu vim pregar o evangelho aqui mesmo, aqui que eu tenho que vir. Aí eu fui lá, quando entrei na igreja, irmãos, não tinha caixa de som, não tinha nada. Não tinha nada, nem onde, cadê o cabo? Tinha acabado de ministrar para 4.000 pessoas. Agora eu estava na comunidade com 15 pessoas sentadas no banco, tudo banguela assim, olhando para mim. Aí eu falei para o Igor, que é um amigo que anda comigo, assim: Igor, Deus vai falar com a gente. Quando o irmão pedreiro lá da igreja começou a ministrar o louvor, que a barba dele se misturava com lágrimas, o Senhor me visitou aqui no banco. O Igor estava do meu lado assim, e falou assim: eu vou levar você de volta para o simples. Lugar de total dependência de mim. Não é a sua tecnologia que move as pessoas, é você, o quanto você é em mim. E aí, irmãos, para resumir a história, eu estou terminando, tá, pastor Barroso? Eu sei que você está com raiva aí comigo, estou brincando. Eu sei que você me ama, também. Você sabia que eu te amo? Vamos dar uma mordida um no outro amanhã na frente da igreja? Vamos botar no YouTube isso, cara. Isso viraliza, vai dar engajamento. Eu estou ficando bêbado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vocês estão vendo os anjos? Vocês estão percebendo os anjos andando na igreja? Você percebe isso? O homem natural não consegue ver essas coisas, só o espiritual. Só aquele que consegue acessar esse lugar, mas só acessa quem se permite ser acessado. E aí, eu comecei a orar, e eu fiquei empolgado com aquele negócio do Lúcio que ele falou para mim. Eu fiquei empolgado com a cura, e eu falei assim: peraí, então eu não quero ser um ministro por causa da minha música, entende? Essa é a parada, velho. Você vê esses, vou chamar de meninos, que eu tenho 44, vocês me respeitam, miseráveis. Eu vejo esses garotos aqui, garotos, né? Vou chamar de respeito, né? 37, tá rodando sem óleo. Aí, cara, o que acontece? Eu vejo eles ministrando aqui, meu coração queima, sabe? Eu fico assim: meu Deus, olha que massa. E não era só ele ministrando, você viu o baterista ministrando, o teclado ministrando, o outro estava em xarabalai. É isso, essa é a parada. Essa é a pegada. E aí eu comecei a pensar assim: peraí, então se eu andar no Espírito,
eu posso ir além de ser um ministro apenas conhecido por causa de uma música. E essa fonte, ela é inesgotável. Irmão, se eu fosse contar aqui as histórias de cada igreja que eu passo pelo Brasil, e os milagres, as curas, as restaurações de famílias, pessoas até que estão aqui foram tocadas. É sem limite, porque Ele é inesgotável, Ele é eterno. Então eu aprendi a confiar no Espírito Santo. Eu parei de chamar as pessoas, por exemplo, na frente para botar a mão na cabeça para elas caírem, para tirar foto, para botar no YouTube. Não, tem uns pregadores que fazem isso, eles empurram, né? Vai cair, ainda fala assim, vai cair, aí cai. Não vai não, ele não vai não, né? Daquele meme, ele não vai não, né? Teve um irmão que começou a me empurrar no culto. Eu falei, cara, eu falei no ouvido assim, eu não vou cair não, Vaso, eu sou batista, me respeite. Irmão, eu só caio se for no poder de Deus, porque eu creio que se alguém cair no poder, não volta a mesma pessoa. Tem que ser no poder de Deus. E aí eu comecei a orar, comecei a jejuar, e comecei a buscar no Senhor. Pai, fala comigo, mostra, Espírito Santo. E um dia, eu estava em casa orando. Quem quer andar no Espírito aqui? Eu tenho uma novidade, você vai perder dinheiro. Aí ó, vai perder violão, relógio, carro, vai perder o notebook. E aí eu comecei a orar e orar e orar. Aí um dia eu estava em casa orando, lá em casa. Aí um amigo meu, baixista, que agora está com o Senhor, ele faleceu no tempo do Covid. Ele foi lá em casa, quando chegou no portão lá de casa, lá no quarto, o Espírito Santo falou assim, ó, hoje você vai perder tudo que tem lá no caixa eletrônico. Assim, para quem? Aí eu toco lá o meu amigo Gustavo lá na porta. Eu disse, não, pro Gustavo não. Aí o Espírito Santo falou assim, leva todo o dinheiro, vai lá na caixa eletrônica e pega todo o seu dinheiro e dá para o Gustavo. E eu estava juntando para comprar o FIFA 2018 na época, 2020. Só os mais fortes entendem, né? Estou brincando. Aí eu peguei e eu fui lá, peguei o Gustavo chegou, subiu na minha sala. Eu falei, Gustavo, antes de você sentar, vamos comigo lá no caixa eletrônico. Ele, não, eu falei, não, vamos comigo ali na rua. Ele falou, vamos. Eu não falei para que era não. Nós entramos no carro, ele ligou o carro. Quando ligou o carro, o som do carro liga junto. Aí ele foi tocando uma música, eu acho que acontece aqui. Aí eu comecei a andar com o carro e eu comecei a cantar a música da Batista da Lagoinha, uma música bem antiga. E o Gustavo começou a chorar no volante, ele começou a chorar. Eu falei assim, Deus está me usando, eu comecei a cantar mais alto ainda, né? E ele chorando aqui, uma cara de choro, e eu chorando também, cantando a música. E a rádio tocando alto. Quando parou na frente da farmácia que tem a caixa eletrônica, ele desligou o carro, desliga o som. Eu saí, fui lá, peguei tudo que eu tinha. Ele falou assim, ó, Deus mandou te dar, o Espírito Santo falou para mim te dar esse dinheiro. Ele começou a chorar e falou assim, é o valor que eu preciso. O Espírito Santo falou para mim que era para vir na sua casa, que o dinheiro que falta para o meu aluguel, você ia me dar. Aí eu abracei ele e nós começamos a chorar na rua. Nós entramos no carro, ele ligou o carro, ligou o som. E aí eu comecei a andar com o carro com ele, e eu cantando, e ele chorando, e eu chorando, ele cantando, e foi um negócio doido. Chegou na porta da minha casa, ele parou, desligou o carro, desliga o som. Quando ele desliga o som, eu saio do carona, olho para ele, Gustavo, esse rádio aí, mano, esse rádio é antigo, hein? Que eu vou te falar, essa música é antiga, mano. Ele, rádio, meu carro não tem som não, Giro. Aí eu virei, olhei. Ele falou assim, você está cantando a música que está no meu coração desde ontem, depois que eu estou chorando. Aí o Senhor falou, você está entendendo? Se você andar comigo, eu vou te revelar o coração dessa geração. Você vai cantar as canções que testificam com a geração. Se você andar no Espírito, se você desenvolver um lugar, só que o Espírito Santo, ele é sensível, irmãos. Ele é como, um dia eu estava na igreja, eu vendo as meninas da dança, e tinha 3 crianças dançando, e eu fiquei namorando aquelas crianças na igreja. Sabe a pureza da criança? E ela dançava com aquele negocinho assim, e fazia aqueles passinhos que eu sei fazer também, aqueles passinhos assim, ó, sabe? Aquele negócio assim. Aí eu olhava para ela assim, aí eu percebi que quando eu olhava para ela olhava para mim e ficava sem graça. Aí eu disse, não, Gida, calma, Gida, não olha assim, devagar. Aí ela olhava para mim, ela ficava sem graça e eu virava o rosto.
Aí quando ela olhou a última vez, eu comecei a sorrir para ela. Ela começou a sorrir também. Ela começou a ficar meio sem vergonha assim. Aí começou a brincar de novo. E agora ela dançava e olhando para mim e sorrindo. E o Senhor começou a falar comigo, tá vendo? É assim com o Espírito Santo, tem que chegar devagarzinho, tem que olhar para Ele, tem que conquistar, até que você consiga abraçar Ele. Ele é sensível como a pomba. Já viu um pombo? Se você fizer um movimento brusco, o pombo sai correndo. Não, tem que chegar, tem que se lavar. Ele gosta de perfume, Ele é perfumado, Ele é sensível. Qualquer manchinha, Ele já começa, opa. Ele precisa encontrar esse lugar de santidade, de pureza, no meio da igreja. Vocês estão ouvindo isso? Tem um anjo cantando a música, só você ter ideia. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Olha, está assim, ó. Nosso amigo Santo Espírito. E você não, escuta. Os cultos mais tremendos da igreja não é quando o povo está gritando, é quando o povo está obedecendo. Não se mede pelo. Antigamente eu era aquele ministro que eu falava assim: nossa, foi tremendo porque no final todo mundo caiu no poder, chorou. E é mentira isso. Porque teve uma vez que tinha um irmão no meio do culto que ele não chorava por nada. Eu pensei: meu Deus, aquele cara é duro, hein? A igreja toda chorando, gente com catarro descendo na cara, e o irmão com cara feia para mim no culto todo. Eu falei assim: eu sei o que eu vou fazer, eu vou lá nele, vou dar um beijo no rosto dele e vou constranger ele. Aí eu fui. Quando eu fui dar um beijo no rosto dele, ele me agarrou assim, sério. Eu disse: agora que eu vou apanhar. Ele me apertou e falou assim: Gideon, tem muitos anos que eu não sinto tanta glória de Deus como hoje. Sentado. Quando ele está dizendo você voltar ao primeiro amor, ele não está falando do seu sentimento, porque ele sabe que você o ama, cara. É por isso que você está sentado aqui. Você o ama. Você ama Jesus. Todos nós aqui amamos Jesus. Eu amo Jesus mais que a minha vida. Mais que a minha vida. Um dia minha mulher acordou de madrugada chorando. Eu falei assim: que está chorando porque está passando mal? Ela falou assim: é porque um dia, gente, eu levei um buquê de flores numa praça, sabe? Um dia eu peguei um buquê de flores e levei numa praça, porque os macumbeiros levavam aquelas galinhas podres lá, debaixo da árvore. Eu assim: por que eu não vou levar um buquê, né? Levei um buquê para Jesus. Me ajoelhei em frente à árvore e disse: Senhor, esses bichos aí tudo fedorento, eu trouxe um buquê de flores para você, Jesus. Aí a minha esposa um dia chorando na cama falou assim: amor, tem uma coisa que eu admiro muito em você, é o seu romance com Jesus. Todos nós aqui amamos Jesus. A questão não é amar Jesus, é se permitir ser governado por Ele. Você sabe quando a depressão tenta te pegar e não consegue? Por causa do amor de Jesus por você. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é digno. Nós precisamos aprender a desenvolver uma vida prática em casa. Irmãos, estar aqui no altar é tão santo quanto lavar a louça para sua esposa. Se você não entender isso, você vai falar assim: a minha vida espiritual, a minha vida natural, não existe isso. Para mim, estar na cama com a minha esposa, honrando e sendo leal a ela, é tão santo, até mais santo que estar cantando aqui na frente. A sua vida precisa ser um altar, não um altar aqui na frente. Isso aqui é só um símbolo do altar, mas o verdadeiro altar está dentro de você, na sua vida prática. Tem pastores que só são espirituais na frente da igreja. Tem pessoas que só são espirituais se estiver na célula com o povo. Não consegue ser espiritual no chuveiro, na sua casa, na sua prática. Se a gente não entender isso, nós somos só hipócritas, que mudamos o nosso comportamento quando passamos daquela porta aqui para dentro.
mas você tem que ser muito mais lá fora. Essa é a responsabilidade. Assim como o dízimo, você dá 10%, mas os 10% é só para lembrar que os 90% também não são seus. O mesmo temor com que você dá os 10%, você deveria dar os 90%, porque tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Quando eu sair daqui e for para o hotel descansar, e quando eu voltar para minha casa, eu vou continuar sendo quem sou.